Meus cumprimentos. Lauri Rego Cunha, Fraternidade Espírita Canaci. Então, Lauri Rego Cunha, Dona Lauri, nasceu em 2 de dezembro de 1926 em Taiobeiras. As imagens aí, João Rego e Fidelcina Canguçu, que são os pais de Lauri. João Rego, um intelectual completo, que falava e lia fluentemente em francês, é um dos fundadores, juntamente com outros familiares, da cidade de Taiobeiras, em 1901, e que foi elevada à cidade em 1953. Lauri, curso primário com a professora Dona Antônia, metodista, da Bahia, contratada pela família Rego para, como professora, ensinar às crianças e aos jovens o equivalente ao curso primário e parte do ginasial. Lauri foi professora particular de ensino primário em Taiobeiras. Quer dizer, ela exerceu o magistério como professora particular. Chegou a Montes Claros na década de 1950, já com a família formada, marido Osmar Cunha e 4 filhos, Cíntia, Osmarzinho, Nájila e Nídia. Então os filhos, Cíntia, psicóloga, Osmarzinho, engenheiro, Nájila, advogada e Nídia, médica, todos com curso superior. Destacada e premiada estudante no Colégio Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, tornando-se professora brilhante e leitora atenta de todos os dias. Curso normal, técnica de pedagogia, aqui no Colégio Imaculada Conceição de Montes Claros, já casada. Foi Lauri que iniciou a evangelização infantil e juvenil da Fraternidade Espírita Canaci, responsável pela formação de todos os jovens espíritas de seu tempo. É raro o palestrante, o dirigente de reunião, o líder de grupo que não tenha sido aluno de Lauri na evangelização infantil ou juvenil do Canaci. Fundadora da AME, Aliança Municipal Espírita de Montes Claros. Fundadora do Conselho Regional Espírita do Norte de Minas, em Montes Claros. Participação em vários congressos espíritas estaduais, nacionais e internacionais, inclusive o internacional em Brasília, no Distrito Federal, que eu também estava presente. Organização e providências para palestras em Montes Claros dos grandes oradores internacionais Divaldo Franco e Raul Teixeira, todas com grandes públicos. Convite para palestras no Canaci do nosso conterrâneo João Nunes Maia. É bom lembrar que João Nunes Maia nasceu em Glaucilândia, aqui a pouco mais de 50 quilômetros, e viveu em Montes Claros, e foi várias vezes convidado por Lauri ou por outros presidentes para palestrante no Canaci. Amiga do médium Chico Xavier, com várias visitas a ele em Pedro Leopoldo, quanto de suas viagens de trem a Belo Horizonte. Chico a tratava com grande deferência, sempre lembrando de sua amizade e admiração a João Rego. Explico melhor. Todas as vezes que Lauri ia como estudante ou mesmo como passageira normal para Belo Horizonte, ela parava em Pedro Leopoldo para visitar Chico Xavier e levar um presente para ele. Podia ser um bolo, biscoitos, marmelada, doce ou até livros. E ele sempre a recebeu com o máximo de carinho, tratando como ele tratava todo mundo pelo nome.
E ainda dizendo da admiração pelo pai de Lauri, o nosso João Rego. Constantes contatos durante vários anos com a União Espírita Mineira, ao tempo de Dona Nenê, que foi presidente de vários mandatos, Martins Peralva, e do seu tio Martinho Rego, levando e trazendo ideias para aplicação em programas da Fraternidade de Canacia, em Montes Claros e na nossa região. Em suas viagens ou estadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, participação de encontros espíritas e visitas a dirigentes de instituições. Jamais, ou seja, Lauri jamais voltou a Montes Claros sem trazer brilhantes ideias de estudos e trabalho. Por várias vezes, presidente ou diretora da Fraternidade Espírita Canacia. Jamais se ausentou da administração direta ou de comissões de trabalho, principalmente quando ocorria alguma dificuldade. Todas as vezes em que houve problema, havia dificuldade, chama Lauri para dirigir. Ou Ney Davi. Lauri ou Ney eram realmente aqueles que voltavam à normalidade da Fraternidade Canacia. Incentivadora, constante do culto do Evangelho no lar, inclusive ministrando pequenos cursos sobre o assunto. Instituidora do ESE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e de vários outros cursos em Montes Claros e região norte mineira. Instituidora da Mocidade Espírita na Fraternidade Espírita Canacia e incentivos a alunos e ex-alunos que dela participaram, ou para que dela participasse. A primeira Mocidade Espírita de Montes Claros foi fundada por Lauri. Incentivadora para a fundação das aulas de Esperanto pelo professor Antônio Félix da Silva e da criação do Montes Claros Esperanto Clube, inclusive com participação da diretoria. Criadora e incentivadora da publicação do Boletim Mensal do Canacia, com notícias, programas e divulgação de serviços prestados. Trabalho direto para a construção da nova sede da Fraternidade Espírita Canacia, inclusive com constantes doações de recursos e trabalho direto na arrecadação. Criação e manutenção ao longo dos anos da Livraria Espírita e da Biblioteca do Canacia, biblioteca da Técio França, que funciona eficientemente até hoje. Trabalho semanal do grupo de costura das quintas-feiras, no segundo andar do prédio da Fraternidade Espírita Canacia. Amiga bem próxima dos maiores lideranças da doutrina espírita em Montes Claros e região. Entre muitos, os professores Ezequiel Pereira, o professor Zeca, Gerry Labate, Ismael Ramos Neves, Dr. Afro Mendes de Aguiar, Nenê Barbosa, Salvador Elia Rameta, Deuslira Filpe, Olímpio Dias de Abreu, João de Paula, Dionísio Vilas Boas. Na Teste e na França, João Leopoldo Divina, Alcides Lima, Lisbela Alcântara, Ada Pimenta, Marlene Lauton, Zélia Moção, Antônio Félix da Silva, João Geraldo Leite, Laerte Cid, Ladia Davi e Filhos, Éber e Irã Rego, João Henriques Dutra, Albando Marco Miranda Mendes, José Gomes de Oliveira, Orlando José Guiar, Silva Edson de Freitas, Renato Rebelo de Freitas, Calixto Soares, Dona Germana, Francisco Soares da Silva, o nosso Chico Sapateiro, Orley Antunes Vieira, Glauco Menezes Pimenta, João Walter Godoy, Tito, Terezinha e José Augusto Versiano dos Anjos, João Batista Rodrigues da Cunha e Vera, Hélio Ataíde Frois, Geraldo Tito Silveira, Maria José e Maria Luísa, esposa e filha, Antero Mendes Ribeiro, Aloysio da Silva Maio, Loló, Pedro Spayer Rabelo, João Rodrigues Xavier, Josefa Lourenço e filhas Lourdes e Luísa, Geraldo Zobar, Edson Gomes Brasileiro, Antônio e Maria de Lourdes Pinto, Ilza Miranda Mendes, José Silveira Zeca, Cláudio Honora Alves Xavier, Geraldo Soares Amaral, Girô, Manuela Aristides de Souza Gomes, Luiz Norberto Almeida, Armênio Graça, José Ribeiro dos Santos, Francisco Ramos, Valda Taíde, Manuel Caribé.
Marcos Procópio, Tardieu e Terezinha Maia, Mara, Vera e Rabelinha Rabelo, Francilina Mendes de Aguiar, nossa querida Dona Docha, Maria Aparecida e Ajax Domiciano, José das Neves Correia, João Carlos Ebert e Selma, João Jacques Ramos Madureira, Nilton de Souza Gonçalves. E a nova geração, Alfredo Lourenço Santos, Cláudio Medeiros Santos, Álvaro Carvalho Veloso e Caroline, Orlando Magalhães, Afro Mendes de Aguiar Filho, Ana Cláudia Arcanjo, Anderson Pimon, Elaine Ivo, Elisa Soares, Hernani Monteiro, Fabiana Almeida, Francisco Ribeiro, Gislene Alves. Muitos e muitos nomes. Mais ainda, Guilherme Nips, Aide Teixeira, Isis Barbar, Tivanete, José Manuel Pereira, Laís Arruda, Leandro Rebelo, Luana Zelita, Manuel Francisco Silva, Mara Núbia Alves, Márcia Freire, Maria Ilma Soares, Maria Railma Alves, Raquel Andrade, Renata Andrade, Rita Ruas, Rosimeire Andrade, José Dark Moção, Vanderleia Bicalho. Todos frequentadores normais da fraternidade. Estímulo na criação de casas espíritas e bibliotecas em toda a região do norte de Minas. Estabelecimento do programa mensal e anual das palestras na Fraternidade Espírita Canacei, aos domingos e às terças-feiras. Estímulo à criação do programa radiofônico dominical da doutrina espírita na ZYD7, Rádio Sociedade Norte de Minas, mantido por Geraldo Espírito Santo Brandão. Viajante durante toda a vida, Lauri foi grande conhecedora do Brasil e de muitos países como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, Rússia, Turquia, Polônia, Japão, Israel, Egito e Marrocos. Com as Marcunha, foi o casal considerado dos mais eficientes nas presidências do Rotary Club de Montes Claros Norte e no Elos Clube de Montes Claros. Quase terminando. Lauri Rego Cunha foi uma líder notável em todas as situações da doutrina espírita. Leituras, estudo em grupos, divulgação, evangelização de crianças e de jovens, incentivo a leituras, serviços sociais, publicações, fundação de instituições espíritas em todos os níveis, exemplo da Aliança Espírita e do Conselho Regional Espírita do Norte de Minas. Um dos nomes mais importantes do espiritismo mineiro e de nossa região. Costumo dizer que existe um espiritismo em Montes Claros antes e depois de Lauri Rego Cunha. Como eu digo também, Marina Lourenço Fernandes, Montes Claros, a cultura antes e a que vem depois de Marina, e Lauri na doutrina espírita. Terminando mesmo, considero-me feliz por ter acompanhado Lauri em toda a sua vivência familiar, doutrinária, cultural, filosófica e social. Sempre estivemos juntos. O mais fraterno abraço, Lauri Rego Cunha.